Olá, que tal? Que Deus me los bendiga a todos os obreiros, a todos os colaboradores, a todos os CPOs e a todos os servos e aqueles que sempre acompanham ele programa Obreiros em Foco, que é realizado uma vez por semana por Facebook, Obreiros Equador e YouTube, Obreiros Equador Universal. Comparta ele programa, por favor, em sua rede social, para que outros possam participar, porque nos minutos finais deste programa, eu quero invitar a todos, absolutamente todos, para estar comigo de rodilhas, pedindo a Deus que nos haga justiça, porque muitos que acompanham ele programa estão vivendo momentos de injustiça em sua vida. E você sabe que a injustiça é um espírito que vem com toda a força para aplastar a família, a vida sentimental, a vida econômica, a vida espiritual, a vida física, enfim, em todos os aspectos. Prepare uma sídia que representará o trono de Deus e prepare uma Bíblia e la ponga aberta nesta sídia, porque esta Bíblia será ele próprio Deus aí sentado. E prepare um vaso com água, porque quando uno estiver de rodilha, uno vai estar pedindo a Deus, haga-me justiça, que todos os obreiros e servos mantenha-se com ele tapete dele propósito, dele mês, dele coração sincero, porque vamos dobrar nossas rodilhas e estou seguro, quando terminar a oração, você vai dizer, caramba, valeu a pena, a justiça chegou, a justiça vai chegar hasta você, e este dolor, esta gana de desaparecer, esta gana de desistir, esta situação que está lhe atormentando, se vai alejar-se de sua vida e de sua família. Dentro dele programa de hoje, nós outros vamos conversar com uma ex-obreira, a ex-obreira Liliana, desde Loja. Ela vai nos contar como foram quase 5 anos, servindo como obreira, mas não era verdadeira, mas não era sincera. E ela quedou quase 5 anos atormentada em sua consciência, porque sabia a ser, pero não era de Deus. Sabia ser, hacía isso, hacía aquilo, mas não era de Deus. Toda pessoa, há muita gente que hace, mas não é de Deus. Mas quem é de Deus, lo hace. E lo hace com excelência. E lo serve com prazer, hasta chegar o dia de la muerte. Hoje, nós outros vamos mostrar uma reflexão, um vídeo, porque é normal, é comum corrente você ir a um velório, você ir enterrar um amigo, um familiar, um conhecido, e é comum corrente muita gente dizer que descanse em paz. Isso é uma frase que generalmente 99% de nós outros já usamos para alguém que faleceu. Não é assim? Allí miramos e hablamos que fulano descansa em paz. Paz em sua tumba. Não é assim que costumam falar? Mas para muita gente, em realidade, uno falece e uno não vai para um lugar de paz. Para muitos vão para um lugar de tormento, por não viver aqui abaixo uma vida em comunhão, uma vida de vestiduras limpas delante de Deus. Vamos primeiro a este vídeo e prepare-se que vamos regressar para meditar em la palavra e depois eu vou entrevistar a ex-obreira Liliana, que hoje é ex-obreira, entregou o uniforme físico e recebeu
las vestiduras blancas. Bueno, que ella não salisse de obreira, mas a situação causou essa salida. Mas, como eu tenho dito, ela não perdeu. Uno não perde quando uno busca ajuda, quando uno vomita, quando uno conta tudo que é verdade. Mire, aqui sou eu, aqui eu estou dizendo quem sou eu. Eu não quero viver um engano, eu não quero perder minha salvação. Aqui sou eu. Aunque uno perda as vestiduras físicas, mas uno não perderá as vestiduras espirituais. E muito pronto, Liliana estará de volta aí nos ajudando, não só sendo, mas sendo de Deus. Preste muita atenção neste vídeo. Mientras tanto, quem queira enviar seu nome e também enviar o nome de toda a sua família, você poderá fazê-lo. Aí está nosso WhatsApp 099 895 9144 para você enviar seu nome, o nome de toda a sua família, e para você, ex-obreiro, ex-pastor, para você que está apartada e ha dito, pastor Jorge, eu quero volver aos braços dele, Senhor Jesus, pero não tenho força. Nós outros temos esse trabalho, resgate em seu hogar, e vamos a todos te se encontra. E quando chegamos em la casa onde a pessoa está apartada, a primeira coisa que hablamos são essas palavras: ele resgate chegou. E quando chega ele resgate espiritual, você se libera. Você sai desta prisão que você está, porque quantos que estão apartados e já se percataram, não valeu a pena. Não valeu a pena tudo que foi feito para perder um tesouro tão importante, chamado paz em sua consciência. Se você é um apartado, és uma apartada, não importa de onde você está vindo-nos, pida ajuda. Não deixe para depois. Não quede aí postergando a visita em seu hogar. Vamos com muito amor, não para acusar, não para condenar. Daqui um rato vamos falar com Liliana, e Édia não foi humilhada. Nós outros não la humilhamos, pelo contrário, lá estamos ajudando e creemos por la sinceridade de Édia, que Édia vá se levantar, que Édia vá cambiar essa situação de engano, de tantos anos enganando e agora quer viver uma vida sincera para Deus. Vamos a este vídeo e já regressamos. Existe un enemigo que ha derrumbado a muchos. Y no es el diablo. Ni el ser humano. El mayor enemigo de muchos se llama el tiempo. Él es silencioso, pasa rápido y ni lo notamos. Cuando nos damos cuenta, ya estamos viejos. La visión ya no es la misma. Cada vez es más difícil observar. Los pasos son cada vez más lentos. Si no vigilamos, lo mismo sucede en el interior. La sordera espiritual, la parálisis espiritual, la ceguera espiritual. Existen muchos que con el pasar del tiempo ya no consiguen oír la voz de Dios. No tienen más fuerza para levantarse. Perdieron completamente la visión. Lo que descuidamos con el tiempo, lo terminamos perdiendo. Con el tiempo, ¿cuántos abandonaron el altar? Perdieron esas costumbres
se olvidaron de eso. Soltaron ese privilegio. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Cuando se den cuenta, ya estarán caídos, muertos espiritualmente. El tiempo hace bien para unos, pero mal para otros. Muchos, si pudieran, regresarían el tiempo. Cuidado con aquellos que con el tiempo cambiaron. No deje que le suceda lo mismo. El nacido de Dios con el tiempo no envejece. Él madura. En todo tiempo sean blancas tus ropas y que no falte ungüento sobre tu cabeza. Muito fuerte este video. E mirando ele video, todos podem avaliar-se, todos podem dizer se estão bem ou se necessita cuidar de sua salvação, porque nunca sabemos a hora, nunca sabemos que dia a morte nos tocará. Mas quando nos toque, que um esteja preparado para ser levado pelos ángeles para um lugar de descanso e não para um lugar de tormento. Vamos meditar no que está escrito no livro de Salmos, capítulo 18, versículo 23, porque estamos vivendo ele mês de coração sincero. Estamos vivendo este propósito, estamos seguros que obreiros, colaboradores, CPOs, discípulos que estão vivendo este propósito, ele, Espírito Santo, ele está se agradando, porque cada dia, cada fecha que nós outros meditamos, colocamos nossas rodilhas nele piso e pedimos, Deus, escudrinha-me. Se há algo em mim que não te agrada, que está malo, revela-me e dá-me força para corrigir esta situação. Está sendo uma bendição, porque muitos estão se percatando que necessita buscar uma maior intimidade com Deus. Mire o que está escrito na palavra de Deus, Salmo 18, 23. Também fui íntegro para com ele. Mire que Davi digo, também fui sincero. Este íntegro significa sincero para com ele. Este ele és nosso Senhor Jesus, és nosso Deus. E me guardei de mim iniquidade, porque quando a pessoa é sincera com Deus, há como recuperá-la, há como se levantar, porque a iniquidade significa pecado consciente. Uma coisa é um pecar e não sabe que está vivendo nele pecado. Quando éramos incrédulos, quando não teníamos consciência da palavra de Deus, pecávamos como se era uma coisa comum, corrente. Mas quando a palavra nos foi revelada, nós outros aprendemos o que agrada a Deus e o que desagrada a nosso Deus. E sabemos o que é certo e o que é errado. Pero quando a pessoa que conhece a verdade ella peca, é de estar pecando conscientemente, que se chama iniquidade. Iniquidade é um pecado planejado que uno muitas vezes planeia, que uno muitas vezes prepara, não é algo de la noite a la manhã. Uno vai preparando-se como traicionar, como adulterar, como roubar. São coisas que uno hace primeiro avaliações para sê-lo, mas depois que lo hace, a consciência queda suja, uno queda atormentado porque o pecado
causa em uno uma debilidade espiritual. E de aí adelante começa o acusador. Mire, o acusador. Liliana vai nos contar como foi sua situação e devemos colocar força, porque dia 7 de outubro, dia 7, estamos vivendo todo este mês de setembro, o mês de coração sincero. E dia 7 de outubro, às 4 da tarde, sábado, vamos estar no Templo de los Milagros, em Quitiluk, madre de todas as igrejas do país de Equador. É madre, onde tudo começou. Vamos estar ali, pastores, vamos estar ali, obreiros, colaboradores, CPOs, todos uniformados. E os terdes vão levar seus discípulos, e cada um levará seu tapete. Daqui um rato, Liliana também vai mostrar. Ela deixou de ser obreira, mas estamos cuidando de Liliana, e ela também está neste propósito, porque quer viver uma vida sincera, limpa com Deus. Antes de conhecer a história de Edia, vamos juntos ver este vídeo e já regressamos, que já vou atendê-la para depois realizarmos a oração. E acordar a todos que neste dia 7, esta reunião de coração sincero será realizada por ele, senhor obispo Júlio Freitas, desde a Argentina. Ele vai estar ministrando e nós outros vamos estar conectados, e a transmissão será para todas as igrejas de Equador. Prepare sua honra, prepare seu tapete, que daqui um rato vamos estar de rodilhas, pedindo a Deus que nos haga justiça. Vou colocar este vídeo, avise a todos, rapidito, que vamos ver, escutar a história desta ex-obreira Liliana. É muito forte. A partir del momento que usted lo buscó, conoce lo más profundo de su corazón, sentimientos e intenciones, incluso las cosas que usted aún no sabe. Si Dios lo mira a usted, ¿qué va a encontrar? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. En este mes de septiembre, vamos a vivir la fe del corazón sincero ante nuestro próximo encuentro de obreros. Sábado 7 de octubre, a las 16 horas, en nuestra sede de la Iglesia Universal, en la Avenida Quito, 1100 y Calle Luque, y con transmisión para todo el país. Como nós outros prometemos, temos aqui nele programa de hoje, a ex-obreira Liliana. Ela que vai contar-nos como foi sua situação, como ela estuvo na época de obreira, como chegou à igreja, e o que la levou a resbalar, e o que la levou a realmente ter consciência que deveria buscar ajuda e ter sua salvação. Temos aqui nele programa de hoje a Liliana. Liliana, oi, tudo bem, não? Sí, señor, todo bien. É prazer ter você aqui nele programa. Lhe agradeço por la disposição de querer contar sua história. Não é fácil, porque é algo muito delicado, pero ajudará a outros e nos ajudará a vigilar
para não cair nessa situação que você caiu. Pero Liliana, como foi que você chegou à igreja? Sí, yo llegué a la Iglesia Universal por medio de una invitación de mi prima, ¿no? Yo llegué, conocí de Dios, de la palabra de Dios, comencé a asistir a reuniones, me gustó, me interesó, me bauticé en las aguas. eh, Mi liberación fue poco a poco, hasta que me fui entregando más y más, hasta que llegué también a recibir el Espíritu Santo. Solo que en ese entonces fue para mí una emoción, más siento que no lo recibí el Espíritu Santo, sinceramente. Pero yo afirmé que sí tenía el Espíritu Santo. Fue así que yo llegué a ser obrera. Fui obrera casi 4 años. En ese tiempo donde yo fui obrera, fui hipócrita. Tenía el uniforme sí puesto conmigo, pero físicamente, pero yo por dentro estaba mal. Eh, Estaba con las vestiduras sucias, era mi... Liliana, desculpa, pero você foi obreira 4 anos. Neste período de 4 anos, teve um momento que você estuvo bem com Deus, dedicando-se às pessoas sofridas, dedicando-se à obra de Deus, e depois você começou a suziar as vestiduras blancas. Como foi a situação? Você começou bem ou você já começou mal? Eu queria saber de você isso. Se nos primeiros meses, nos primeiros anos, você estuvo bem com Deus. Estuve bien, solo que la mentira era que dije verdades a medias. Nunca fui sincera y dije la verdad. Desde un comienzo fue que dije cierta parte de mi vida, pero nunca confesé lo que en verdad mente pasaba. Y fue eso que yo me callé y desde un comienzo, ¿no? Yo me entregué sí a Dios, quise ayudar a las personas, ayudaba a las personas, el evangelista, evangelizaba, me gustaba, me gusta el ayudar y todo eso, pero era en mi conciencia el diablo que no me dejaba, ¿no? Me decía, ¿cómo puedes ayudar? ¿Cómo puedes estar haciendo esto si tú todavía no dices lo que tenías que haber dicho, no hablas lo que tenías que haber hablado? La conciencia era ahí todos los días en mí que no me dejaba en paz, pero yo trataba de coger, arrodillarme, pedir a Dios, perdóname, perdóname, pero Dios me decía, habla, solo que yo me hacía de oídos sordos, no quería hacerlo porque me daba vergüenza, decía, ¿qué van a decir de mí si es que yo cuento lo que debo de contar? Entonces, no fui sincera y contaba verdades a medias. Ou seja, você era obreira, você se dedicava muito em ser e lo hacía, mas você sabia que você não era nascida de Deus. Quando se perguntava algo para você não falava a verdade ou meia verdade, porque és uma mentira. Você não vivia sendo sincera com Deus. Você pedia perdão a Deus, como muitos fazem, pede perdão a Deus, mas você nunca ia buscar ao responsável espiritual de sua igreja para confessar sua real situação espiritual, porque você evangelizava, você ajudava nas reuniões, você ajudava na igreja, mas na realidade, quem estava necessitada de ajuda era você. Neste período que você era obreira, Liliane, o que primeiro passou, que você pecou, porque você já não era verdadeira com as palavras, e que passou mais? Sí, en mí ya comencé como a dejar, leía la Biblia, comencé ya poco a poco a no leerlos todos seguidos, comencé, los ayunos ya no eran constantes, era de vez en cuando o cuando me acordaba. Me involucré sentimentalmente de nuevo, el diablo volvió a tocar en mi vida sentimental y eso fue, ¿no? Y me involucré sentimentalmente con un joven de aquí de la iglesia, exactamente. Y fue eso que donde más tocó y donde yo fui, todo a mi alrededor ya me salía mal, ¿no? Era, a mis papás ya comencé a mentirles de nuevo, aquí mismo ya todo mundo mentirles, vivir de apariencia.
vivía ya aquí en la iglesia todo aparentaba bien, pero yo por dentro era con un miedo de que se enteraran, cómo se enteraran, una vergüenza que no sabía cómo decir, cómo hablar, más era la conciencia que siempre me acusaba. Y Dios hablando de un lado, ¿no? Que confiesa, habla, tienes que hablar, quieres liberarte, porque yo siempre perdía un cambio. Me arrodillé en las noches, pedía, decía, cuando oraba, Dios hablaba conmigo, me decía, tienes que hablar, solo que no quería, tenía miedo, porque decía el diablo, no diciendo, ¿para qué vas a hablar? Y Ou eres una seja, obrera. você sabia que não estava bem, você queria buscar ajuda, mas uma voz lhe dizia: não lo haga. Você vai perder o uniforme, você vai perder a posição de obreira. Como eu tenho dito, todos os programas e reuniões de obreiro, o uniforme e a posição que hoje temos, quem nos dá é a instituição, mas a salvação é o Espírito Santo. A posição de servo não é a igreja que dá. A posição de servos, quem nos dá é o Espírito Santo. Então já tinha pecado que você estava escondendo, porque sua debilidade era realmente em la vida sentimental, porque este pecado que você estava escondendo, já lo escondia há quanto tempo? Le escondía prácticamente toda mi vida la vida escondiendo hasta que llegué a la iglesia, ¿no? Confesé sí, pero no cierta parte, ¿no? Y aún en la iglesia, aún ya cuando estaba ahí en mi proceso de convertirme y todo eso, igual que tenía que decir, hablar, nunca hablaba, me quedé callada y continuaba haciéndoles como un hilo que solo hice un nudo y continué mi vida. Então, Y se hacía cada propósito, porque cada mês nós outros temos um propósito espiritual, já para que uno mesmo pueda avaliar-se, para que uno mesmo pueda corrigir-se, e cada propósito que teníamos, Deus, o Espírito Santo, ele cobrava de você em você buscar ajuda e confessar, ou seja, vomitar aquilo que realmente estava te molestando em tu consciência. Sí, Señor. Cada propósito y cada campaña que yo hacía, lo hacía por alguien, lo hacía hasta por mi familia, tal vez aquí por las personas, no lo hacía por mí, por el mismo miedo, porque si yo lo hacía por mí, Dios me decía, tienes que hablar. Entonces yo tenía ese miedo y los propósitos y campañas nunca lo hacía por mí, porque yo no quería hablar. Ou seja, você estava escondendo algo que estava hasta comprometendo tu salvação, porque se você houvera falecido sendo obreira, nós outros íbamos, um exemplo, a seu velório, e íbamos dizer assim, a obreira Liliana, a hora está melhor que nós outros, é de a hora está descansando com Deus. E você sabe que não seria assim, não? Sí, Señor, así es. Aquí prácticamente todo mundo, pastores, mi familia especialmente, iban a pensar eso, ¿no? Por eso es que tal vez en mi mente era, ¿no? Tal vez el no quitarme la vida, porque yo sabía y ya era consciente de que hay un infierno y el cielo, ¿no? Entonces yo sabía dentro de mí que si yo moría iba al infierno, mas solo yo sabía, pero a todos a mi alrededor, pues, claro, obviamente iban a decir, ella está en un mejor lugar, pero en realidad no, yo iba directo al infierno. Agora, essa debilidade que você tinha em sua vida sentimental, hasta isso você pecar com alguém da própria igreja e quedou escondendo. Sí, Señor, es verdad. Fue alguien de aquí mismo, de la iglesia, que pecamos, e incluso yo fui que dije, no, no digamos nada, no contemos, no lo hagamos. A você, O sea, como obreira, como esta outra pessoa não era obreira, no. não era obreiro da igreja. E você, então, se caiu em pecado com ele, e você digo para ele, então será melhor que não hablemos, que não confessamos nada, derramos como está. Ou seja, e nada desconfiava, porque
Na igreja, usted era uma coisa, e fora da igreja era outra coisa. Así es, Señor. Yo era una hipócrita. Aquí dentro de la iglesia todo era bien, ayudaba aquí, atendía a las personas, hacía escuelita. Aquí en la iglesia era diferente. Yo era otra persona, pero al cruzar la puerta, fuera de la iglesia, yo era otra, diferente. E você não tinha um temor, um medo de participar dos viernes e orar em uma pessoa e aquela pessoa manifestar com o demônio e avergonçar você? Sí, Señor, siempre, casi siempre, cuando fui obrera, tuve ese miedo, ese temor de que un demonio manifieste y cuente y diga, tú no eres, tú no tienes por qué estar aquí, tú no eres nadie para estar aquí, liberal, ¿no? Entonces, siempre tuve ese miedo, tenía miedo, solo que antes decía, Dios mío, que ayúdame, que no, que ningún demonio manifieste en mis manos, porque si manifestaba, iba para avergonzar, eso sí. Agora, quando houve ele propósito, que foi dele mês passado, delas vestiduras blancas, que Deus falou com você, que você se percatou, que atitude você resolveu tomar? Sí, cuando fue el propósito de las vestiduras blancas, yo ya me cansé, dije basta, hasta aquí. Claro, obviamente la conciencia seguía, no, no tienes que hablar, seguir así, ¿no? Solo que yo tomé una decisión, dije basta, ya me cansé, ya no quiero seguir en esta situación. Y tomé una decisión, fue ahí que tomé una decisión, aún así, teniendo miedo de perderlo todo. Dios ya decía, es ahora o no, es tu cambio, es tu oportunidad, porque si yo dejaba pasar esta oportunidad, hasta ahora hubiera seguido siendo hipócrita, Liliana, engañada. desculpa, você tinha medo de perder tudo, pero em realidade você já havia perdido tudo, não? Em realidade, espiritualmente, você já havia perdido sua salvação, sua comunhão com Deus, e você vivia uma vida disfarçada. Mas chegou o momento em que você buscou ajuda, levou seu uniforme, o que você falou com o pastor? Les conté todo. Cuando tomé esa decisión, bajé de aquí del altar y tomé esa decisión aún con el diablo ahí diciéndome, no, no hables, no, y me detenía, ¿no? Entonces fue que ahí hablé con el pastor, le confesé todo, dije todo, sinceramente, ahí ya fue la primera vez que dije la verdad, la primera vez que dije la verdad, me liberé de todo eso que tenía, arranqué con todo lo que tenía. Sem esconder nada. Sin esconder nada, Você, señora. desculpa a expressão, você vomitou tudo. Así es, Señor. Yo fui con todo, dije, voy con todo. No me importa si pierdo posición, si pierdo uniforme, lo que la gente me diga, si me critican o no, me vean mal, bien. Dije, no, voy con todo, porque si yo mañana o pasado yo muero, yo sé que no voy al cielo, sino yo voy al infierno. Y era mi temor, yo no quería ir al infierno y no quiero ir al infierno. Então você chegou, tem aí o uniforme que você entregou, porque você lo levou e lo entregou. Esta era a vestidura física, não? Que a instituição lhe deu, que a instituição lhe permitiu usar e lo usou por quantos anos? Casi 4 años, Señor. Quase 4 anos. Pero você não estava em condições de poder ajudar as pessoas. Pero creio que quando você foi entrevistada para ser obreira, que ele, pastor, perguntou, Liliana, você está liberada? O que você disse? Yo dije que sí. Você disse que sim, não foi sincera. Quando o pastor perguntou, você realmente é bautizada com o Espírito Santo, o que você disse? Igual respondí que sí, Señor. Você disse que sim. Ou seja, faltou a sinceridade. E por falta desta sinceridade, você quedou aí quase 5 anos apenas sendo e não sendo. Pero Liliana, uma pergunta forte. Quando você entregou, quando você confessou, quando você vomitou todo, como que você se sentiu em tua alma, em você? Como que você se sentiu depois? Yo me sentí vacía, limpia, liberada. Yo me sentí, fue una alegría en mí, en mi interior, que dije, wow, o sea,
era un peso que yo cargaba, pero es como que me vacié y fue en mí una alegría el haber dicho todo, el que ya nadie, no tenía ya miedo de Porque esconder. eu creio que essa para você contar a sua história dá pena. Eu sei que dá pena, dá vergonha, é triste porque não quedamos felizes quando um obreiro, uma obreira, um oficial da igreja toca começar tudo de novo. Mas como eu tenho dito para outros, Liliana, você não perdeu. Em realidade, você ganhou. Porque agora tu estás com tuas vestiduras brancas. E se você seguir sendo sincera, sem nenhuma preocupação, creia-me que você vai volver a colocar este uniforme, mas de uma maneira sincera, para que Deus pueda te bendecir, pueda te usar, e mais que tudo, você toca vigilar em la vida sentimental. Por isso, quando nós outros hablamos, obreiros, colaboradores, CPOs, luta para venir los jueves, não estamos falando demasiado, porque quando uno vem jueves, uno está protegendo-se de las trampas que o diabo ha colocado em la vida sentimental. E você já está vivendo este propósito dele mês, dele coração sincero? Você já está aí em Loja, porque nós outros já estamos nesse propósito todo ele mês para ele dia 7. Tá? Já tem seu tapete aí também, não? E todos os dias estamos meditando, todos os dias estamos orando e preparando-nos para dia 7 de outubro, com transmissão para todo o país. Liliana, muitas graças por sua história. Eu creio que Deus te vai bendecer muito. Não deixe aquele diabo jamais colocar em sua cabeça que não valeu a pena. Valeu, porque você não perdeu, você ganhou. E eu tenho certeza que dia a dia você vai recuperar-se espiritualmente e ter um verdadeiro encontro com Deus. Que Deus lhe bendiga, muitas graças. Um saludo muito forte para todos os obreiros, para todos os membros, para ele pastor aí também de Loja, lugar que eu amo muito. Que Deus bendiga os terdes e hasta a próxima. Deus lhe bendiga. Vamos agora a um vídeo que habla desse propósito que estamos vivendo, de coração sincero, e já regressamos com todos. A partir del momento que usted lo buscó, conoce lo más profundo de su corazón, sentimientos e intenciones, incluso las cosas que usted aún no sabe. Si Dios lo mira a usted, ¿qué va a encontrar? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. En este mes de septiembre, vamos a vivir la fe del corazón sincero ante nuestro próximo encuentro de obreros. Sábado 7 de octubre, a las 16 horas, en nuestra sede de la Iglesia Universal, en la Avenida Quito, 1100 y Calle Luque, y con transmisión para todo el país. Si está pasando por algún problema o está apartado de la presencia de Dios y necesita ayuda o una orientación, sepa que estamos para ayudarle. Escríbanos al WhatsApp 099-895-9144 y en breve estaremos pasando la orientación que necesita. Antes de la oración,
Eu gostaria que todos os obreiros, colaboradores, servos, todos os discípulos prestassem muita atenção de lo que o Bispo Macedo vai nos orientar sobre a terapia do amor. E hablando de la terapia, este jueves, agora, dia 21, nós outros vamos ter ele matrimônio com Deus. Ele matrimônio com Deus, e será um dia que todos os obreiros, todos os colaboradores, todos os servos, CPOs, vendrão em um horário, são 4 horários. Você vai elegir o 7 da manhã, o 10 da manhã, o 3 da tarde, ou em especial, às 7 da noite, onde estaremos com todos os pastores e esposa para bendecir a todos os obreiros, colaboradores, CPOs e a todos os discípulos, a todos os grupos da igreja. Você vai elegir um horário, mas se pode vir 7 da noite, seria muito importante. Os que são dele templo, de los milagros aqui norte de Guayaquil, vendrão aqui em Guayaquil. E os demais irão em suas respectivas igrejas, cada um em sua igreja. Mas esse dia 21, a terapia del amor tem toda a dedicação para os obreiros, colaboradores, CPOs e grupos, para que Deus bendiga. Escute bem o que o Bispo Macedo vai falar sobre a terapia. Iglesia Universal, nosotros vimos esa necesidad, esa laguna, porque se habla de fe que cura, que libera, que arranca demonios, que hace esto, que hace aquello, que acontece, profetiza y acontecen maravillas. Pero cuando se trata de la relación nuestra, ahí viene el problema. Muchas personas que eran fieles a Dios aquí en el altar, muchos pastores, ex colegas nuestros, hombres que fueron tan usados en el pasado, se perdieron por causa del mal matrimonio que tuvieron. Mal matrimonio. Porque una vez, usted sabe que el matrimonio es un espejo de la relación nuestra con Dios. Entonces, el matrimonio de Esther y yo es un espejo de nuestra comunión, de nuestra intimidad, nuestra relación íntima, diaria, todo es un reflejo de nuestra relación personal, mía con Dios, de ella con Dios. Cuando uno se casa mal, uno corre el riesgo de perder hasta la fe. Porque yo en mi adolescencia, yo dije, mi Dios, yo necesito de una auxiliar. Yo necesito de una persona que esté pegada conmigo, que esté lista para lo que diera y viniera, para viajar, para ir a predicar por ese mundo allá afuera, hablar de Jesús para las personas. Yo necesito una persona que sea de hecho pegada conmigo, porque si ella estuviera agarrada a familiares, a entes queridos, etcétera, etcétera, no va a dar cierto. Y si no diera cierto con ella, yo no voy a quedarme solito. El Señor sabe que yo necesito de un cobertor de orejas, ¿no? Pero cuando se juntan dos personas, si no tuvieran el mismo espíritu, no el mismo corazón, pero el mismo espíritu, porque es el espíritu que dirige el corazón, el alma, y el alma, el cuerpo. Entonces, cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios, nosotros tenemos conciencia de lo que es correcto y de lo que está mal. Nosotros tenemos conciencia de cómo actuar en esa administración entre dos personas. Porque no es fácil, usted sabe. ¿Es fácil? No, no es fácil. El amor no supera los problemitas, las cositas.
que acontecen en medio del camino. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero la fe supera. La fe supera. Es por eso que nosotros tenemos en la iglesia una reunión especial para las personas con problemas de matrimonio. Entonces, la persona, a veces la persona es obrero, es pastor, está viviendo problemas en la familia, en su matrimonio. Están habiendo problemas, pero se queda callado, tiene vergüenza de hablar, tiene vergüenza de orar, tiene vergüenza de pedir ayuda, tiene vergüenza de pedir una orientación. Y ahí se acaba el matrimonio y queda dividido. ¿Quién más va a sufrir? No hoy. ¿Quién que va a sufrir? ¿Quién va a sufrir? Usted puede verificar. Casi que 100%, no 100%, pero casi 100% de las personas, la mayoría que tienen problemas, que vienen a la iglesia con problemas, la mayoría, ¿por qué? Mi padre me abandonó, mi padre me dejó a mi mamá y se fue con otra mujer. Mi mamá se casó con otro hombre, lo trajo a vivir dentro de la casa, ese hombre me abusó de mí. ¿Sí o no? Está sí o oh. Hay mucha gente en la prisión por causa de ese problema. Hijos desadaptados, pero no desadaptados porque nacieron desadaptados. No, nadie nace equivocado, nadie nace bandido, nadie nace feo, nadie nace malo, pésimo, no. Todo el mundo nace un niño inocente, puro. Pero las circunstancias en que ese niño es criado, el hogar en que fue criado va a reflejar por toda su vida. Veja como és tão importante. És tão importante que o Bispo Macedo está falando sobre todos colocar força para estar na terapia. Nesse mesmo dia 21, nós outros vamos ter o encontro de los solteiros. Eu estou aqui invitando todos os solteiros de Guayaquil. Estaremos nele primeiro piso. No último encontro, eu pedi para que todos puderam trazer um solteiro mais. Traga um solteiro mais. Vai pensar às 6 da tarde, nele segundo piso, e na sala de conferência aqui, do Templo de los Milagros, Avenida de las Américas 305, ao norte de Guayaquil. Vamos orar, vamos falar com Deus. Nuestro Deus e nuestro amado Padre, Espírito Santo, uma vez mais aqui estamos de rodilhas com todos os obreiros, colaboradores, com todos os CPOs e servos, para lhe pedir, ó Deus mío, que Ele, Senhor, haga justiça, justiça que este mundo não pode fazer, justiça que nadie pode hacer, porque a justiça de los hombres desafortunadamente falha, mas a justiça del Senhor nunca falhou e nunca falhará. A justiça que elimina a enfermidade, a maldição, a tristeza, a vida amarga, a justiça que quita toda a preocupação que está, mi Padre, apagando a vida espiritual de tu pueblo, de tus servos. Ó Espírito Santo, que ele, Senhor, venga agora aplastar toda injustiça e bendecir não só os servos, mas a todas as pessoas que nos enviaram seus nomes e ele nome de la família. Consagra este vaso com água, e quando todos beberem del água, que ele, Senhor, venga fortalecer
e que este propósito dele mês, dele coração sincero, puedan bendecir a todos. Mi Padre, dá força, dá disposição, porque se algum obreiro, se algum colaborador ou CPO não está bem, que tenha a mesma disposição e força que tuvo Liliana para buscar ajuda, porque a salvação é o mais importante. Mi Padre, entregamos todo em tuas manos, em nome dele, Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Bebamos de lado. Bueno, depois de todo, estou seguro que o Espírito Santo já hizo a obra. Manhã, miércoles, a meditação será diferente. A meditação será com o senhor Obispo Julio Freitas e com o senhor Obispo Cláudio, desde a Argentina. Eu vou estar enviando para vocês, pelo menos uma vez por semana, a meditação, para que vocês possam participar com o Bispo Julio, que vai estar falando deste propósito dele coração sincero. Sejamos sinceros, porque a sinceridade salvará nossa alma. Deus bendiga a todos e hasta la próxima. Ingrese al Facebook de Obreros Ecuador. Síguenos en nuestro fanpage dándole me gusta. Entérese de las novedades y reciba mensajes de fe y edificación para su vida día a día. Obreros Ecuador. A partir del momento que usted lo buscó, conoce lo más profundo de su corazón, sentimientos e intenciones, incluso las cosas que usted aún no sabe. Si Dios lo mira a usted, ¿qué va a encontrar? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. En este mes de septiembre, vamos a vivir la fe del corazón sincero ante nuestro próximo encuentro de obreros. Sábado 7 de octubre, a las 16 horas, en nuestra sede de la Iglesia Universal, en la Avenida Quito, 1100 y Calle Luque, y con transmisión para todo el país. Este fue su programa, Obreros en Foco, que tiene por objetivo ayudar, orientar y fortalecer su fe inteligente. Invite a alguien para ver el próximo programa con usted.